a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lição 6. A teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Texto áureo. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Leitura diária. Jó, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Jó, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4. E Jó, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. Introdução. Nesta lição, estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Tópico 1. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. Subtópico 1. A lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional. A justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Subtópico 2. O homem colhe o que plantou. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, versículo 8. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e por isso recompensa os bons e pune os maus. Salmo de número 1, verso de número 6. O Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó
então assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Subtópico 3. A queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Jó, capítulo 6 e 7. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus. Jó, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus. Jó, capítulo 7, do versículo 11 ao 21. Desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo, ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Tópico 2. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Subtópico 1. Ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Jó, capítulo 15, versículo 4. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, Elifaz ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Subtópico 2. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, Elifaz apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós escarnecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai? Jó, capítulo 15, versículo 9 e 10. Segundo Elifaz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio
nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Subtópico 3. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Jó, capítulo 16 e 17. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em salmos, orações e súplicas, recitados assim. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético. Consequentemente, transforma Jó em um sacrílego. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem Deus apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Jó, capítulo 16, versículo 18. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 7. Tópico 3. Os pecadores diante de um Deus infinito. Subtópico 1. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. De grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Jó, capítulo 22, do versículo 1 ao 3. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Jó, capítulo 22, versículo 12. Não adianta Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Subtópico 2. Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Jó, capítulo 23, do versículo 1 até o capítulo 24, versículo 25. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como Elifaz quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta, mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Jó, capítulo 23, versículo 13. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Jó, capítulo 23, versículo 10. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente
não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É exatamente isto. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto em Cristo Jesus. Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Conclusão: estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus.